vai ver. Ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Pode falar aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Ó, sabe quem já tá ao vivo, ó? Tia Valéria, tia Ju, tia Karine, tio Bruno. Uhul! Tem a nossa amiga Valéria também. Valentina. A outra tia Valéria. É, a outra tia Valéria. Vai, fala aí então pro pessoal. Oi, pessoal. Boa noite. A gente vai começar a nossa live. Tudo bem, sejam bem-vindos, né? Ora aí pra gente. Bem-vindos. Hora pra gente começar então a nossa live. Vai. Papai do céu, que a gente comece a nossa live e que não chegue 10 horas pra gente não dormir na hora dos adultos. Que abençoe as pessoas, em nome de Jesus. Amém! Amém, amém. Quase quebrou meus dentes. Amém. Boa noite, pessoal. A gente está começando hoje, né? A nossa live com participações especiais. Para quem não conhece, essa aqui é a Cleo, essa aqui é a Elis, né? São as nossas filhas mais velhas. O Davi, graças a Deus, está dormindo, né? Eu sei que até onde sabemos ele está dormindo. Eu sei que vocês queriam aí a presença do Davi, mas a gente não está conseguindo lidar com tudo isso aqui. Ainda mais se tivesse o Davi junto, né? É porque o Davi ia atacar o celular e a gente vai dormir 8 horas. É verdade. Então, mas hoje a gente vai falar sobre o tema da nossa live, né? É culto doméstico. As bênçãos e os desafios, né, de fazer culto doméstico. Eu sei que é uma coisa, né, um tema aí que muita gente, tanto famílias com crianças pequenas, quanto famílias sem crianças pequenas, até solteiros que acompanham a gente, gostam, né, gostariam de conversar, de falar sobre isso. Então hoje a gente vai aproveitar. E aí, como sempre, para não mudar, né, o nosso padrão, né, de lives, padrão Marques de lives, a gente vai estar com alguma receita hoje. A gente sempre faz na hora do jantar, né? A gente come antes. Não, quer dizer, as crianças comem antes e vão dormir. A internet caiu aqui um pouquinho. Oi. A gente tenta comer antes, né? Mas hoje a gente vai jantar juntos, né? Então tem tapioca aqui, né? E aí a gente não vai ensinar, a gente não vai ter a cara de pau de ensinar a fazer tapioca, né? Porque isso é uma coisa que vocês aí sabem. Tapioca com queijo é a nossa janta. E aí a gente, como estão as crianças hoje, o nosso prato vai ser sobremesa, o prato que a gente vai ensinar. Só porque as crianças estão, né? Só porque as crianças estão. E também porque aqui em casa, todo fim de semana, a gente costuma ter sobremesa, né? Então, para não ter duas sobremesas, né? Então a gente já vai fazer já a sobremesa que vai ser logo do fim de semana todo, né? Então, Carol está preparando a sobremesa de hoje, né? Como é que é o nome disso, Carol, que a gente vai fazer? Digamos que é uma Pode barra... É porque é uma sobremesa americana, né? Que foi uma amiga minha americana que me deu a receita. Então, traduzindo, seria uma barra mágica. Uma barra mágica de chocolate. Okay. Pode comer a tapioca, vocês já podem comer. Deixa eu só tirar a Bíblia Tá bom. aqui. Vocês não. A gente não avisou lá no seu perfil, né? Para poder vir aqui pro meu verdade. perfil, né, Carol? Verdade. Talvez tenha que avisar. Mas vamos lá. Fala os ingredientes aí, então, Vamos tá lá. bom? Ó. Opa, tudo bem aí, Cléo? Calma aí. Um acidente aqui, a Elza caiu no chão. Vem, Elza. Vem. Não tá sabendo lidar com tudo isso. Vai lá, a Elza consegue levantar sozinha, É um Carol. vestido muito grande, né? Temos Calma. muitos. Tá, bora lá. Ó, vamos lá. 1,5 xícaras de biscoito maisena, que eu já até coloquei aqui, ó, no processador, porque isso vai ser a base, aquela base. Foi, pronto.
é aquela base, né? A base dessa sobremesa é aquele biscoito maisena triturado com manteiga derretida, né? Então, para essa base é uma xícara e meia de biscoito maisena, meia xícara de manteiga, que aí nós vamos derreter e vou colocar aqui na forma, que vai ser a base, né? E aí, o que que vai em cima? Uma xícara de chocolate picado, amargo, certo? Eu quero ajudar. Vocês vão ajudar, fica tranquilo. Uma xícara de chocolate picado branco, uma xícara de coco ralado, meia xícara de amendoim, ou de castanha, ou de nozes. Aí você vai escolher o que você vai colocar, né? Nozes. E Não. uma lata de leite condensado, que aqui tá a caixinha. Só coisa light. Mas é sobremesa, né? Fim de semana, pode, Pois né? pois Então, enquanto a Carol vai aí preparando, né? Que ela já falou os ingredientes. Ligar, aqui, o negócio? Que negócio? Vai fazer barulho aqui. Ah, o processador? Pode ligar, pode ligar. Eu vou me afastar um pouco, porque apesar de, assim, você pode pensar, né? Uau, que barulheira, peraí. Vou sair um pouco daqui de cima. Mas você pode se perguntar se existe, né, algum mandamento, alguma ordem bíblica acerca do culto doméstico, né? E não existe, né? Como você deve imaginar, pelo menos até onde meu conhecimento bíblico me leva, não existe nenhum mandamento, nenhuma ordem do Senhor dizendo assim, façam o culto doméstico. Mas também não existe, por exemplo, sobre a gente ter um tempo devocional todos os dias. Não tem uma recomendação, uma ordem sobre isso, né? Mas há sim princípios bíblicos. E eu quero compartilhar, né? Começar compartilhando aqui o que a Bíblia fala para nós a esse respeito, né? A Carol já conseguiu triturar o biscoito de maisena. Você falou a quantidade, Carol, de biscoito? Uma xícara e meia de Tá. biscoito triturado. Lá em Deuteronômio 6, né? Vou compartilhar alguns versículos com vocês. Deuteronômio 6. Diz assim, né? A partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Algumas versões, né, o que eu coloquei aqui como a minha Bíblia fala intimarás, outras versões falam inculcarás, né? E aí eu vou pular lá para o versículo 20. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Como eu falei, esse texto aqui, que eu acabei de ler, e tem outros textos talvez até mais claros do que esse, mas ele vai dar alguns princípios para a gente sobre como a gente pode aplicar, né, essa disciplina, esse hábito em família, todos juntos. Então, obrigado aí pela presença, né, Eloá, Juliana, Ju, né, que está aí com a gente, Dona Maria, que Elza Linda, estão falando sobre a Elza Linda, né, e a Ana Linda que tem aqui na nossa casa. Então, enquanto rapidinho, né, vou mostrar só aqui a Carol fazendo essa primeira parte, para vocês não perderem. Então, aquela maisena, aquele biscoito... Não tá aparecendo não, né? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aquele biscoito de maisena, né, que a Carol... Eu triturei, né, uma xícara e meia de biscoito maisena. Depois acrescentei a meia xícara de margarina derretida. Aí misturei e amassei a massa assim no tabuleiro. Aí agora o que a gente vai fazer é
triturar os chocolates, assim, quebrar um pouco os chocolates e a gente vai colocar na ordem. A ordem seria a seguinte: primeiro nós vamos colocar o chocolate amargo, depois o branco, depois o coco ralado, o amendoim e depois vamos regar tudo isso com leite condensado. Uma lata inteira de leite condensado? É, uma lata inteira de Meu leite pai. condensado. Deve ficar muito ruim esse negócio, né? Então, Nossa, mas espera. elas estão lá triturando a parada, né? E eu vou continuar aqui. Deixa eu pegar só aqui no computador, peraí. Ele não faz isso não. Deixa eu pegar aqui só no computador algumas coisas que eu anotei pra gente falar hoje. Enquanto elas estão lá ajeitando. Ó, vocês vão me ajudar a A espalhar nossa esse sobremesa chocolate aí. em cima, tá bom? Deixa eu cortar primeiro. Tá, mas então alguns princípios bíblicos, né, que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, o primeiro princípio que a gente vê em toda a Escritura fala sobre Deus querendo a adoração do seu povo. É claro que isso envolve o nosso tempo pessoal, né? A nossa adoração pessoal, nós voltados para Ele. Mas a Bíblia fala muito sobre quando em comunidade nós fazemos isso, né? E a menor, né, talvez o menor... A menor célula, né, de comunidade que a gente tem é essa, é a nossa família, né? Então a gente deve sim, né, fazer isso em família. Outra coisa que a gente vê no texto que a gente leu é quando os filhos perguntam, né, mas por que a gente faz essas coisas? E aí ele fala sobre quando o Senhor nos tirou do Egito. Então é a ideia de a nossa história, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Ele fala sobre a gente testemunhar isso para as gerações, né? E quando a gente faz isso em família, a gente tem essa oportunidade, né, de passar, de falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? E cada membro, não são só os pais, né? Cada membro tem essa oportunidade. E também, claro, os pais têm o privilégio de passar essa coisa do temor do Senhor para as gerações futuras, né? E aí, eu queria chamar a Elis, né, para Elis fazer uma participação especial. Né? Elis, na verdade, elas já estão em participação especial, mas a Elis, né, tá muito animada essa Ana, né? O Davi tá dormindo, Dona Maria. Perguntou sobre o Davi, né? Ele tá dormindo. Elis, a Elisa, ela ganhou um prêmio hoje, né? Por que você ganhou um prêmio hoje, Elis? Por causa que decorou o 23. Você decorou o Salmo 23. Então você pode mostrar pro pessoal o Salmo 23? Pode falar, então. O Senhor é o meu pastor. Ainda faltará repousar em paz verdejantes. Leva junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Que veredas da justiça por seu nome. Ainda que eu ande pelo sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O dom e o teu cajado me consolam. Prepara a presença dos teus adversários. Bondade, né? Bondade e misericórdia. Certamente Ele me seguirão todos os dias. Minha vida habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, vocês, pela fé, talvez alguns vocês não entenderam talvez o que a Elis falou, mas ela falou o Salmo 23 todinho, né? Carol estava ensinando para elas duas, para Cleo e para Elis, o Salmo 91 para Cleo e o Salmo 23 para Elis. E hoje todas as duas conseguiram decorar, né? E ganharam os prêmios. O pessoal está dizendo, ó, que lindo. Quais foram os prêmios? Vem cá, conta. Eita, cuidado. Uma canetinha pra mim e pirulito pra mim e pirulito pra Elis e giz de cera de brilho pra Elis. Ah, tá. Prêmios legais, né? Esses, né? A gente não vai pedir a Cleo pra falar o Salmo 91, né? Porque o Salmo 91 é muito grande, né? Então, senão ia tomar o tempo todo da live. Quer falar só o primeiro versículo, Cleo? Do Salmo 91? Quer não? Então tá bom. Vai lá fazer. Não sabe como termina O primeiro, eu ia falar pra você falar o primeiro. Ok.
E aí, tá bom, vamos falar, o nosso tema hoje são as bênçãos e os desafios, né, de a gente fazer o culto doméstico, né. Então, assim, as bênçãos, começando pelas, as mais óbvias, né, as bênçãos espirituais, primeiro é a oportunidade de abençoar os nossos filhos, de dizer coisas boas para eles, né, de trazer coisas boas ao coração deles. Isso é muito bom, né, a gente ter esse privilégio, né, de abençoar mesmo, como pais, né. Eu acho que hoje em dia não tem tanto esse costume da gente pedir a bênção, a gente ainda não ensina isso às nossas filhas, né? Pedir a bênção para os pais, mas a Bíblia fala sobre isso, né? E você vê como era importante, né, esse ato, né, do pai abençoar, dizer palavras de bênção para os seus filhos. E a gente tem essa oportunidade de fazer isso no culto doméstico, né? Quando a gente está reunidos em família. Uma outra coisa é ensinar a palavra para eles, né? Ensinar a eles como conhecer, né, aquilo que é a palavra de Deus. Hoje eu passei por uma situação, né, que alguém me fez uma pergunta e eu não sabia como responder e eu pensei um pouco e Deus trouxe um versículo, né, à minha mente. Então, como é bom eu ter aquele texto ali memorizado, né? Isso é muito bom para nós, né? Então, essa coisa do Salmo 23, por exemplo, a Elis falou palavras aqui que ela mal sabe falar, né? E que ela também não entende o significado. Mas a gente entende que memorizar, que trazer isso, né? Guardar isso na memória, pode ser muito bom para ela, né? Vai ser muito bom para ela em determinados momentos, né? E algumas coisas talvez não façam sentido agora, mas vão fazer sentido no futuro. Uma outra coisa... a gente vê assim muitas respostas, né, de oração quando a gente está nesse tempo em família, né? Eu acho que a gente acaba orando com mais regularidade, mais frequência e a gente acaba vendo respostas, né, de oração. A Carol eu sei que a Carol está concentrada ali na receita, ela teve que quebrar mais chocolate, né, Carol? O que aconteceu? É porque para completar uma xícara não está aparecendo não, Léo. Peraí. Para completar uma xícara, eu descobri que precisava de 1,5 barra. Aí eu peguei mais meia barra de cada, né? Então ficou 1,5 barra de chocolate amargo e 1,5 barra de chocolate branco. Mas porque as barras estão diminuindo de tamanho, né? Chocolate. Ela lembrou disso. Então, um testemunho, né, que eu lembro que durante muitos anos a gente orou por uma tia minha, que a gente gostaria muito que ela tivesse um encontro com Jesus, né? E a gente quem? Então, no culto doméstico, né? Que tanto o Léo como eu, a gente experimentou isso quando a gente era criança também, com as nossas mães, né? Então, lá em casa, no nosso culto doméstico, por muitos anos, a minha mãe sempre lembrava de orar por uma tia minha. Então, eu lembro da gente orando vários anos e nada acontecia, aparentemente, né? Até que teve um momento em que ela se converteu e até hoje ela permanece, né, na fé, está perseverando. Então foi muito legal quando ela se converteu, porque a gente lembrou de como a gente tinha apresentado ela em oração, né, nos nossos cultos, nesses momentos de família. Era uma das pessoas que a gente estava sempre intercedendo. Era isso, era testemunho. E Cléo, você se lembra de alguma coisa que a gente orou? E a gente viu a resposta de Tio Carlinhos, né? A mamãe me contou que ele estava melhorando e eles iam fazer uma cirurgia para ele melhorar muito mais. Então, na verdade, tem um tio meu, né? O tio Carlinhos, que está internado, né? No hospital. E assim, ele ainda está internado, mas ele já teve muito grave, né? Uma situação bem séria mesmo, de pneumonia. E graças a Deus essa pneumonia melhorou, né? E ele tem um filhinho. Ele tem um filhinho, né? Um pouquinho mais velho que a Cléo. E a gente tem orado muito por ele, né? Então, apesar dele ainda não ter sido, né, completamente curado, a gente vê, assim, Deus prolongando a vida dele, né? E nessa parte da pneumonia que era mais séria, foi curado. O que foi, filha? Eu prendi o seu cabelo, desculpa. Então, são essas bênçãos. Mas tem outras bênçãos também, né? Além das bênçãos espirituais óbvias, né? Tem o fato também da gente ver, assim, a comunicação da família, né? A gente tem um canal para isso, né?
eu acho que com filhos pequenos é mais fácil isso acontecer, assim, mais naturalmente, a questão da comunicação, né, de ter um tempo, assim, onde a gente está sentado, voltado um para o outro, conversando, ouvindo, falando. Isso é muito bom, já, né? Mas talvez para uma família de pessoas mais velhas ou de adultos, né? Talvez o culto doméstico vai ser o único momento onde vocês vão estar juntos, né? Sentados, né? Onde podem olhar um para o outro, conversar. Porque pela correria mesmo, né? Talvez não haja outros momentos. Então o culto pode ser essa oportunidade, né? Tem essa vantagem. Uma outra vantagem é a ideia de, assim, com relação às crianças, né? É de treinar as crianças para a vida, assim, social, né? Eu acho que às vezes a gente vê as crianças se relacionando muito entre si. Então, por exemplo, na escola, né? Ela está lá agrupada pela idade dela, né? Então as crianças muitas vezes não sabem como se relacionar com adultos, né? Eu tenho conheço alguns amigos, né, que têm filhos mais velhos, assim, adolescentes, e é engraçado quando a gente chega, eles não sabem falar com a gente, assim, não sabem cumprimentar, né? Eu sei lá, eu acho que na minha época, né, não sei se eu já posso falar assim, mas a gente aprendia a se relacionar com gente de todas as idades, né? Não só com pessoas da nossa faixa etária. E as crianças, eu acho que precisam desse momento, né? Onde elas falam, são ouvidas, onde elas ouvem também, ficam paradas para ouvir, né? No culto também, em casa, a gente consegue treinar as crianças para um momento do culto na igreja mesmo. Às vezes as crianças não conseguem ficar sentadas, né? E é um momento, no culto doméstico, é uma oportunidade da gente treiná-las para isso, para ficarem mais comportadas na escola, na igreja, em qualquer ambiente, né? Prepará-las para a vida social mesmo. Eu não sei se eu esgotei as bênçãos, Carol. Você tem alguma outra coisa que você pode falar de um benefício das crianças estarem... Eu acho que são essas mesmo que eu poderia lembrar. Acho que é isso mesmo, Léo. Se eu lembrar, eu posso acrescentar, se eu lembrar em algum momento. Agora sobre os desafios, né? Eu falei já sobre a correria, e esse é um desafio, é uma coisa bem complicada mesmo, né? Essa coisa de estar todo mundo, e isso especialmente para famílias, porque assim, com crianças, a gente... Peraí, rapidinho, a Carol vai colocar um negócio no forno lá. Peraí, então, rapidinho, gente, rapidinho. Então, o que foi aí? Então, foi nessa ordem aqui, ó. A gente colocou o chocolate meio amargo, o chocolate branco, a xícara de coco ralado, né? Como se fosse camadas, né? Depois, o amendoim. E, por último, coloquei o leite condensado por cima. Tá, e vai ao forno? Vai ao forno 25 minutos, mais ou menos. Vamos agora aguardar. Agora a gente pode começar. Então, mas agora eu vou falar sobre os desafios, né? Então, o primeiro que eu estava falando era sobre a correria, né? Eu acho que especialmente para famílias que têm pai, né, mãe e outras pessoas convivendo dentro de casa, adultos, na verdade. Que aí os horários começam a não bater, né? Sai cedo para trabalhar, chega tarde. Então, esse é um desafio, né? Eu acho que outro desafio é a falta de vontade, né? Muitas vezes, né, na família, nem todo mundo está afim de fazer. Pode ser um filho, né? Às vezes a esposa quer, o marido não quer, o marido quer, a esposa não quer, né? Sei lá, outras coisas que... Acho que a gente pode falar talvez como a gente poderia resolver essas coisas, né? Então, para a questão da correria, eu creio que é estabelecer um tempo, né? Uma rotina, né? Seria o ideal. E também não precisa ser longo, né? Isso acho que a gente até vai falar Mas no como, né? Outro como. Mas uma rotina ajuda, né? Então, às vezes você pode encaixar e depois que você se acostuma, vai sempre fazer parte, né? A gente, por exemplo, a gente entendeu que pra gente era bom no começo do dia, logo depois do café da manhã. E agora já faz parte do nosso dia. A gente já se habituou a isso, né? Eu acho que para a questão da falta de vontade, eu acho que, apesar de... Claro, a gente não pode obrigar, né? As crianças a gente pode obrigar. Mas adultos a gente não tem como obrigar. Mas eu acho que uma vez que a gente converse, fica muito claro
o benefício de fazer o culto, né, doméstico. Fica muito claro. Então, eu acho que é difícil alguém não concordar com esse benefício. E aí, eu acho que dá para estabelecer um acordo a partir daí, né? Que a gente vai fazer no tempo tal estabelecido, faça chuva, faça sol, a gente vai fazer. Com vontade ou sem vontade. Eu acho que com isso fica mais fácil da gente vencer, né, essa barreira da falta de vontade. Mas eu acho que outra coisa que pode haver é a falta de habilidade, né? Às vezes você pensa assim, cara, quem é que vai conduzir o culto, né? Não tem um líder natural, talvez, ou talvez você é a única pessoa que é cristão na sua casa. E você não tem muita experiência. O que você quer falar, filha? Pode falar. Às vezes muitas vezes é a mamãe, mas de vez em quando é o papai. E aí a mamãe fica no exercício. Aqui em casa a gente não consegue, né? Às vezes dirigir juntos. Fala, pode falar. Às vezes a gente vê filme de um Sheldon. Isso não tem nada a ver com o culto doméstico, Sheldon. Não, mas assim, às vezes, por exemplo, uma coisa que ela falou é que a gente não consegue todos os dias estar todos juntos, né? Então, normalmente, ou eu ou a Carol fazemos, né? E tem alguns dias que nós dois fazemos juntos, né? E uma coisa que a gente inclui, não o Shaun the Sheep, né, Elis? Mas os desenhos bíblicos. Tem dias, normalmente a gente coloca histórias. É só no sábado, mas não no domingo. No sábado a gente deixa ver desenhos bíblicos, né? Aí a gente vê desenho mais cedo. A história vira o desenho do dia. Mas eu ia falar sobre a falta de habilidade, né? Então, às vezes você é um cara lá, uma pessoa que acabou de se converter, não tem muita experiência, não sabe muito como... Ou não sabe tocar nada, eu comecei aqui tocando violão, mas você não sabe tocar nada. E aí você pode usar recursos para compensar a sua falta de habilidade, né? Então, por exemplo, se você não sabe falar muito sobre a Bíblia, ensinar sobre a Bíblia, você pode usar um livro devocional, né? Compartilhar alguma coisa disso. Isso. Ou então colocar música no YouTube, né? Colocar um timer, né? Porque tem gente que fala demais, né? Não sabe falar e às vezes como vai começar... Então coloca um reloginho perto, assim, para você saber, é 5 minutos no máximo que você vai falar, né? Não dá para passar mais disso. Então, algum recurso para compensar essa falta de habilidade, né? Outros desafios são batalha espiritual. Muitas vezes, perto da hora do culto, né? Na hora do culto começa a briga, né? Começa, sei lá... Briga por instrumento. Depois de alguns dias, a gente fica brigando sobre um brinquedo do Davi, que a gente finge que é um tambor, que quando chega a hora do culto, ele sempre dá ideia de instrumento, aí eu ligo pro instrumento, aí começa aquela briga. Pois é, então, justamente, uma briga que começa justamente na hora de começar, ou alguma coisa, alguém que não pode, né? Então, a gente precisa estar consciente disso e talvez até orar por isso, orar por esses momentos, né? Se está sendo um desafio na sua casa, talvez, se você quer começar, pede alguém para orar por você. Olha, gente, nesses primeiros dias, né? Gente, tal dia, semana que vem eu quero começar o culto com a minha família. Pede um amigo seu para orar mais ou menos perto da hora que vai começar o culto, né? Para estar orando por você. Isso pode ser uma dica, né? Para isso. Outro desafio é que às vezes a gente acha chato, né? É engraçado, né? Que desenho, vê o mesmo desenho várias vezes, né? Mas aí o culto é chato, né? Tem essa coisa do culto, não, porque é chato. E aí, gente... Aí a gente nem curte um pouquinho. Em primeiro lugar que o culto não é pra nós, né? O culto é pra Deus, mas ainda assim a gente... Na hora do culto, papai não deixa. A gente quer brincar na hora do culto, não é a hora de brincar, né? Justamente. Agora deixa o papai falar, tá bom? É a hora... Quem é o centro do culto? A gente sempre fala isso, né? Às vezes a gente fala, tá chato. Mas quem é? É Deus. É claro que a gente tenta fazer algo que seja agradável para todo mundo, mas na verdade isso não vai nem sempre vai ser. E aí a gente tem que lidar com isso. Por mais que a gente invente coisas diferentes, criativas, sabe? Tem dia que até rola uma coisa diferente, criativa, mas nem todo dia é viável. Na maioria dos dias é meio que parecido. Mas mesmo quando tem o diferente, Eli, você não pode chutar o tripé, viu? Mesmo quando tem o diferente,
ainda assim, a gente vai ter que lidar com uma falta de disposição, uma falta de vontade, né? Pelo menos no caso das crianças. Mas eu acredito que no caso dos mais velhos também, né? Tem sempre alguma coisa que pode parecer mais interessante. Então, e até... é aquela questão da disciplina, né? Do hábito. E até a gente mesmo. Às vezes a gente não tá, né, tão afim, né, de fazer e tudo. Mas, assim, a nossa experiência, assim, sempre é legal. No fim das contas, é sempre bom. A gente sempre é edificado e pensa assim, poxa, valeu a pena fazer. Mesmo as crianças falando, não quero, não sei o quê. Na hora que faz, participa, pergunta, aprende. Então, assim... né, não se deixe vencer por essa não barreira. Se intimide, né? Vai do mesmo jeito. Outro desafio pode ser vergonha, né? Às vezes, por exemplo, se você tem uma visita na sua casa, você vai manter o culto? Eu digo, mantenha, não tenha vergonha. Eu lembro que eu lembro que assim, a gente era criança, a gente fazia o culto antes de ir para a escola, né? E aí, algumas vezes... tinha alguns colegas que iam com a gente. E aí chegavam na nossa casa para ir com a minha mãe. Na hora que a gente ia fazer o culto, eu ficava com muita vergonha, assim, achando que, né? Mas, assim, eles participavam, os colegas participavam. E, assim, era legal, de qualquer jeito. Minha mãe não deixava de fazer porque tinha visita, não. Porque tinha outra pessoa, não. E é muito bom. E é uma oportunidade de evangelizar, né? E também, na salinha... A minha tia dessa linha, ela sempre fala para todas as crianças bem assim. O culto pode ser divertido para os dois? Pode ser divertido para os dois. Mas é só para você? Não é. É para Deus. É isso aí. Gostei dessa tia. Essa tia falou bem. A tia Valéria está perguntando qual é a parte do culto que a Cleo e a Elis mais gostam. Qual é a sua parte preferida no culto, Cleo? Qual a parte que você mais gosta do culto? A hora que é assim. Você está chamando a música que a gente canta no final dos 12? Eu gosto. Vem cá, dá a volta aqui, Elis. Vem cá. Ó, a Elis está numa missão de destruir o tripé. Vamos lá. Qual é a sua parte preferida do culto, Elis? Qual que você gosta mais? O louvor, vamos dizer, né? Canta. Essa daí, a música do Pica-Pau. A gente pode cantar no final a música do Pica-Pau, né? Pra gente terminar o culto, terminar aqui a nossa live. No final a gente canta essa parte do Pica-Pau. Mas assim, eu me lembro, né, que quando a gente era criança, a Valéria tá aí, né, tá assistindo, sempre tinha os momentos em que a gente perdia, né, assim, a compostura no culto, né? Começava a brincar. E aí minha mãe tinha uma música que ela cantava assim: reverência no salão, nosso Deus está aqui. Aí quando minha mãe cantava essa música, ela normalmente cantava bem séria, em tom de repreensão, né? Reverência no salão. E aí era a hora que eu e minha irmã, a gente tinha que porque assim, aquilo ali era o anúncio de outra coisa, entendeu? Se a música não resolvesse, vinha outra coisa depois, né? Então, assim, faz parte, gente. Não é assim. Você pode pensar assim, não, culto doméstico. Assim, reverência. Você pode pensar assim, culto doméstico, que bênção, né? Que romântico, família feliz, unida. Aí você imagina as crianças todas. Tá vendo aqui, né? É tipo isso aqui, gente. É tipo isso aqui. A gente brigando, né? Reclamando, mas assim, né? Cumprindo o objetivo, né? Mas é aquela coisa, começa, entendeu? Começa do jeito que dá, né? Se não dá pra fazer todo dia, né? Já estamos entrando no como, né? Então, assim, primeira coisa, vamos lá. Então, como fazer o culto? Como começar? Primeira coisa, regularidade e frequência. O que é regularidade? Regularidade é fazer, por exemplo, todo dia, ou toda semana, ou até 2 vezes por dia. Tem gente que consegue fazer, tipo, de manhã e à noite. Então, eles fazem de manhã e também dá pra fazer culto 3 dias. De manhã, cultinho. Olha, voltamos. Filha, agora silêncio que o papai vai falar. Deixa o papai terminar. Regularidade significa fazer, né, com uma frequência estabelecida, mas eu acho que tem que ser com uma frequência mais intensa. Então, por exemplo, 1 vez por mês, eu acho que é muito pouco. Para você estabelecer um ritmo. Eu acho que pelo menos 1 vez na semana.
mas até se possível todo dia, né? Aqui em casa a gente faz de segunda a sábado, né? A gente tenta fazer de segunda a sábado. No domingo a gente já vai à igreja, então a gente não faz. Mas a gente costuma fazer de segunda a sábado. Mas aí vê na sua família o que funciona, né? O que funciona para você, no seu ritmo. Se você tem criança, eu acho que é mais fácil, né? Estabelecer um ritmo assim. E aí é aquela coisa, o que é possível fazer, né? Se tiver todo mundo, é melhor. A gente lembrou de como era quando a gente não tinha as crianças, né? Que a gente fazia geralmente uma vez na semana. E geralmente a gente deixava um tempo assim mais livre. Tipo assim, a gente fazia. Na verdade. Isso estava em outro momento? Não, era isso mesmo. A gente era uma frequência menor, né? Mas aí a gente fazia assim. Durava mais de 1 hora, né? A gente podia falar, orar, cantar as músicas que a gente queria, né? E aí não precisava ser todo dia, porque era um tempo de mais qualidade, né? Então a gente fazia uma vez na semana. Mas com as crianças, quando as crianças a gente viu a necessidade de fazer todos os dias, né? E aí é aquela coisa, faz curto, né? Não precisa ser 1 hora de culto. 20 minutos, eu creio que é razoável, né? É um tempo que dá para você cantar um pouco, né? Louvar a Deus. É um tempo que dá para você ler a Bíblia, dá para você orar. 20 minutos é um tempo razoável. Oi. A gente pode fazer culto na live? A gente pode, filha. A gente já tá... Oi. A gente pode... Uma perguntando se a gente pode fazer culto na live, outra perguntando se a gente pode comer balinha. A gente vai comer a sobremesa, já. Porque assim, aí, por exemplo, você fez o primeiro dia, aí quer fazer um de 1 hora. Ai, que bênção, não sei o quê. No outro dia... Ninguém tem disposição para fazer novamente desse jeito. Então, fazer uma coisa que seja sustentável. Se consegue fazer 1 hora todo dia, amém, né? Mas seja sustentável. Amém. Outra coisa, tem uma sequência já de temas. Você ouve primeiro, aí você consegue perguntar. Às vezes a resposta, se você terminar de ouvir, dá a resposta já. Mas é assim, gente. A especialidade, né? Perguntas e interrupções. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que a gente não... A gente está na aleatoriedade e a Cléo está nas perguntas e interrupções, viu, gente? É real. Filha, olha só, agora o papai precisa concluir, daqui a pouco vai acabar o tempo. Então deixa ele terminar, depois a gente tira as suas dúvidas, tá bom? Tá. Então, sequência... tudo bem, você não vai esquecer não. Então, a sequência pré-estabelecida, né? Então, por exemplo, você definir de antemão o que você vai discutir naquele mês, talvez se é o livro que você vai usar. A gente, com as crianças, a gente teve uma experiência muito legal que foi ler a Bíblia, né? Mas a gente teve uma experiência legal que foi, a gente comprou uma Bíblia infantil em inglês, ilustrada, e aí a gente resolveu aproveitar, juntar as duas coisas, né? Ler a Bíblia em inglês, então a gente lê em inglês e traduz, né, para elas, e a gente está lendo um livro da Bíblia. Foi uma experiência muito boa, a gente leu o Evangelho de Lucas, né, que conta a história de Jesus toda, né, do começo ao fim. Espera aí, filha. Conta a história de Jesus do começo ao fim. E aí é legal porque, assim, temas que a gente não esperava trabalhar estavam na ordem, né? E aí tinha coisa que a gente até pensava em pular, mas falou, não, vamos ler, tá aqui, a gente vai ler. E era muito legal ver a reação, né? A gente já falou do dia que a gente falou sobre dar outra face, né? A reação da Cléo, que ela falou assim, o quê? Ela achou um absurdo aquilo, mas foi bom que a gente teve a experiência de falar. E era uma coisa que talvez a gente não pensasse em falar por nós mesmos. Mas a gente estava seguindo ali a leitura da Bíblia e deu certo. Outra coisa é que a gente personalizar, né? Claro, então, como a gente falou, o nosso culto sozinhos, nós dois, era diferente do que a gente faz com a família. A gente faz mais curto, a gente inclui outros tipos de música, a gente usa outra didática. Mas ainda é para toda a família. Não é só para as crianças. Então, o culto é uma oportunidade de Deus ministrar a nós também como pais, né? Então, por exemplo, talvez você pense assim, eu sou o único cristão dessa casa. E aí você pensa assim, vou fazer um culto para evangelizar. Mas você precisa pensar que você também está sendo edificado ali. Você também está adorando a Deus. Então, personalizar, pensar na individualidade da família, mas ainda é para você também. Ainda é para todos nós, né? E é muito comum, né? A gente está lendo a Bíblia, às vezes até mesmo uma Bíblia infantil, que a gente tem o costume de usar também, né?
E a gente ser, né, naquele momento ali, Deus está falando com a gente também. Já aconteceu muitas vezes comigo, eu sei que com o Léo também. E também até nas músicas, né, a gente inclui tanto hinos infantis, né, corinhos infantis, como também a gente gosta de colocar outros louvores que a gente gosta, hinos também, né, do Inário Cristão, enfim, é bem variado, né? A gente também coloca um pouquinho de tudo, né? Sabia? Quando é a parte da história e é Bíblia em inglês, eu acho a parte mais chata. Gente, ó, então a internet hoje tá uma luta aqui, a batalha espiritual, tá vendo aqui pra... É a batalha da internet, a gente tá falando de desafio, o nosso desafio é a internet. É a internet! Então, mas a Cleo já reclamou muito da Bíblia em inglês, mas faz várias perguntas, né? Na hora, interrompe várias vezes. Mas o que é isso? Mas o que é aquilo? E eu penso assim, é a pessoa que não estava interessada e que está perguntando o tempo todo, né? Ok. Verdade. Mas outra coisa também, né? Aí para pais de crianças pequenas, não infantilizar, né? É a ideia ainda de que é para todo mundo, né? Mas não infantilizar as coisas. Ah, só toca música de criança. Ou aquela coisa de mostrar, de contar as histórias da Bíblia. Né? Um conto de fadas. Como se fosse um conto de fadas. Tipo, não é uma historinha. Não é João e Maria. Não é Branca de Neve. É a Bíblia, a palavra de Deus, histórias reais. Histórias que aconteceram. Né? Que inclui coisas difíceis também. Né? Que inclui o mal. Né? Porque algumas vezes a gente acaba até infantilizando a Deus. Né? A gente coloca lá... o desenho lá de Jesus, né? Bonitinho, Jesus fofinho lá. Jesus é Deus, né? Jesus não é um bonequinho, Jesus é Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Pais de crianças pequenas, para não infantilizar Deus, né? Deus é Deus, né? E a gente precisa ter reverência mesmo, e Deus né? é sério, igual a vovó canta aquela música muito séria. Deus é sério. Ele tem senso de humor, né? Ele gosta das crianças, mas ele é um Deus sério, santo, né? A presença dele é santa. Ele também é um Deus bom. Ele é bom também, ele é verdade. Bom, exatamente. Outra coisa legal é perigoso para quem faz o mal, né? Outra coisa legal é ter também um mecanismo para registrar pedidos e respostas de oração. Aqui, ó, o nosso calendário, né? A Carol que fez esse calendário aqui com as crianças. E também 10 mandamentos. Atrás tem os 10 mandamentos, né? E aqui tem os registros de pedidos e respostas de oração. Então tem os dias da semana aqui, né? Tem... Vamos começar com os 10 mandamentos? Não, a gente não vai ler não. Mas só dando um exemplo aqui. Aí a gente colocou aqui. Tem os nossos parceiros, né? Que a gente ora, nossos parceiros ministeriais. Cada um tem um dia aqui, a gente costuma perguntar os pedidos a eles. Tem a nossa família também, né? E aí você pode usar a sua criatividade aí para ter alguma coisa. Mas é muito legal, por quê? Porque se você registra o pedido, quando Deus atende, você tem a resposta ali também. É um testemunho, né, da fidelidade de Deus. Outra coisa, dá oportunidade para outras pessoas liderarem, né? Então, no caso, aqui a gente reveza, né? Mas as crianças, de vez em quando, a gente fala, vocês que vão contar a história hoje, né? Vocês que vão falar da Bíblia hoje. E na sua casa também pode fazer assim também. Outra coisa, não substitui, tá? O fato da gente se reunir e fazer o culto em família não substitui a ida à igreja, né? Hoje a gente não pode ir, agora a gente não pode ir. Por causa da gripe. A gente ia para a igreja todo dia. Mas não substitui. Todo domingo, né? Meias tristes. Porque não tá podendo ir para a igreja. Então, mas a gente, ainda assim, a gente precisa ir, né? Porque é o tempo em que as famílias se reúnem, estão juntas, né? Onde a gente também é ministrado, é claro, né? Porque se a gente tem sempre a oportunidade de dar, a gente também tem que receber. E deixa eu ver se alguém falou, se vocês têm algumas dicas, né? Quem colocou o DT infantil é ótimo como repertório, é verdade. Crianças de as letras são muito bíblicas, de verdade, né? Para as crianças. Hoje a gente viu a história da Arca de Noé. Vocês estavam assistindo, né? Arca de Noé. Eu não sei se alguém deu alguma dica aí. Sincerona. Cleo Sincerona, é verdade. Sincero até demais. Tá vendo, gente? Não tem edição, né? Essa live aqui. Mas ao vivo é assim mesmo, né? Léo usa as vozes ameaçadoras que aprendeu com a mãe dele. É verdade também. Deixa eu ver.
Pois é, gente. Joalice é das minhas, reverência no salão, Valéria lembrando. Ai, pois é, gente. Mas se você tem aí alguma dica, alguma coisa, né, que você faz, nós não é um tempo muito edificante, né? Eu lembrei também que quando a gente estava falando sobre essa questão de não infantilizar, né? A gente lembrou de uma vez que a gente foi numa igreja e que naquele domingo ia ter um coral, e era um coral muito bom, né? E a igreja também, essa igreja que a gente tinha ido visitar, era uma igreja muito bonita, assim, que tinha um templo bonito, um estilo meio clássico, eu não sei dizer o estilo direito, mas era um templo muito bonito. Então tinha várias coisas interessantes para apreciar. Só que o que aconteceu? As crianças, elas foram todas conduzidas para o momento delas, né, de culto infantil, e aí elas estavam perdendo aquilo, e eu estava assim, dividida, né? E como tinham crianças de idades diferentes, naquele dia eles colocaram um DVD de infantil para elas ficarem vendo. Eu estava assim, Léo, não, eu vou pegar as crianças e vou colocá-las aqui, porque eu quero que elas tenham acesso a isso também, né? Então, acho que a gente também vai tendo essa sensibilidade de apresentar coisas diferentes, né? Não ficar também só naquilo que seria considerado de criança. Isso enriquece elas também, né? Que elas vão aprender. Papai, por que vocês botaram uma Bíblia em inglês se a gente começou aquela história em português, mas nem terminou? Aquela outra a gente já leu 2 vezes. Outra, deixa eu mostrar. A Bíblia em português que a gente usa é muito boa. É uma Bíblia... A gente já leu 2 vezes essa aqui. Uma história. É muito boa essa Bíblia. Só tem uns probleminhas parece da tradução, da revisão, assim. Mas ela é ótima. Mas assim, é ótima, assim, bíblica, centrada em Jesus, né? Olha, às vezes eu vou procurar algumas Bíblias tá infantis, não tem nem a crucificação, a ressurreição de Jesus. Eu falo assim, não. Tem que falar das coisas, né? Só coisas coloridas, só o arco-íris, né? Não dá. Olha, aqui tá escrito bem assim: livro de histórias bíblicas de Jesus. Parabéns, a Cléo sabe ler, tá, gente? E outra coisa também, então, aí como a gente já tinha lido 2 vezes essa, e também já estava caminhando para a época da Páscoa, a gente achou legal ler um evangelho, e começamos com o Evangelho de Lucas. A gente leu em inglês porque era a Bíblia que a gente tinha, que era em inglês, que é ilustrada também, né? E a gente tenta ir introduzindo também o ensino de inglês, né? Então a gente lê, mas traduz também, né? Não só lê e eles ficam sem entender. E mesmo que agora eles não entendam nada, né? A gente está colocando também umas sementinhas aí, tanto da palavra de Deus, como também já deixando eles mais familiarizados, né, com outro idioma. Então, essa é a ideia. Aí, realmente, dá um trabalhinho a mais, mas é tudo um treino, né? Eles vão se acostumando. Aquela ideia de ensinar a criança, né, no caminho, realmente é isso. E ensinar todo dia a gente vai insistindo, né? Vai perseverando. Não, e uma coisa interessante, né? O fato da gente... É a ideia de que as crianças também precisam, né? Ser evangelizadas, né? É verdade. O fato de ser criado dentro de casa, de um lar cristão, não significa que, já está automaticamente no céu, né? Foi batizado na igreja, né? No caso da nossa igreja que batiza, né? Com a criança. Foi a igreja presbiteriana. Toda igreja que tem símbolo de fogo. Jesus Moisés é presbiteriana. A de Fortaleza é presbiteriana, mas é diferente. E a de São Paulo é presbiteriana. Você tá se realizando, né? Tá se realizando, né, Cléo? Ai. Quem é a favor da Cléo ter um canal no YouTube, coloca aí. A tia Valéria tá perguntando qual é a história preferida da Bíblia. Qual a sua história preferida da Bíblia, Cléo? Você consegue escolher uma? Qual que você gosta mais? Você também, Elis. Vem cá. A Elis já tem a resposta. A minha história... Calma aí, fala de novo, vai. A minha história preferida é quando Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita. A minha também. A sua também? Então tá. Carol, a live tá perto de terminar. E aquele negócio tá pronto? Deixa eu vir lá ver. Gente, sempre atenção, gente. Sempre atenção. De qualquer forma, tem que esperar esfriar, né? Qualquer coisa a gente tira e... 100% a favor, né? Tá pronto sim. Tá pronto!
Ai, só que tem que esfriar pra comer, não dá pra comer quente. Então a gente não vai poder comer na sua frente, mas é até bom, né? Pra não fazer tanta inveja. Mas deixa eu concluir a história. Deixa eu concluir a história aqui da questão do evangelismo, né? Com relação a gente, tipo assim, a nossa mãe ensinou, né? A gente a ler a Bíblia, a gente sabia os livros, sabia histórias e tudo. Mas houve um momento onde a gente precisou ter um encontro com o Senhor, né? Um encontro pessoal. Então isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã, aconteceu com Carol e os irmãos dela, né? Graças a Deus. Então assim, não é garantia, entendeu? Mas a gente também está fornecendo, está dando as bases, né? Está dando assim elementos que o Senhor pode usar, pode trazer a vida para a salvação depois. Mas vamos mostrar ali o negócio, cara, que tá muito bonito esse negócio aqui. Peraí, vamos lá. Que lindo! Lindo! Uau! Olha só então como fica. Tá quente, ó. Acabou de sair do forno. Como é que é o nome do negócio? Magia? Mágica? Não, é porque tá em inglês, né? 7 Layer Magic Bars. Então seria... Barras mágicas, né? 7 folhas. Pessoal. 7 folhas. Barra mágica de 7 folhas. Isso. Então, mas é barra porque ele é desse jeito e você vai, quando esfriar, né? A ideia é que você faça quadradinhos. Você faz quadradinhos. E aí você come ele já durinho. Quando esfriar, fica tipo uma barra. É muito bom, gente. Muito bom. Façam, vale a pena. E vocês viram que é muito fácil, bem né? Simples, é aquelas receitas que eu chamo de trapaça, né? Porque uma coisa é você pegar um ovo, pegar uma maisena, uma farinha de trigo e fazer. Outra coisa é você pegar biscoito de maisena, chocolate, leite condensado. Não tem como ficar ruim o negócio, né? Mas é muito bom esse negócio aqui. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente pode orar, né? Sim, para que pela sua vida. E aí, se você quer, né, fazer o culto doméstico, começar na sua casa, tá difícil. Ou então, se você gostou das ideias que a gente deu, você pode deixar, sei lá, não sei. O que a pessoa faz? Faz o stories, né? Marca a gente, marca a gente. Estamos começando o culto doméstico. Eu lembro que a gente teve uma experiência. É verdade, se você for fazer o seu culto doméstico, né? Então, assim, um passo prático para quem quer começar. Começa amanhã, né? E aí, se você fizer seu culto doméstico, marca a gente. Mas marca pra gente saber que você tá dando, né? Vamos um passinho de cada vez. É verdade. Pela fé, né? A gente acredita que vocês também vão colher bons frutos. E aí, vamos cantar uma música para terminar, né? E aí depois a gente vai comer e a gente posta a foto da gente comendo a barra depois, a mágica, barra mágica. Não. Cléo, o que você tá comendo, Cléo? As coisas que sobraram. As coisas que sobraram. Então vamos cantar a música do Pica-Pau, tá? Depois vocês comem mais. Vamos tá cantar bom? a música do Pica-Pau e o Instagram Aqui, ó, deve derrubar a gente. Vem cá, Cléo, pode vir aqui pra câmera pra cantar de verdade, tá? Sem cantar muito alto pra não acordar o Davi. Não, filha, não vai dar certo se você sentar aqui. Calma aí. Pronto. Vem cá. Não tô aparecendo. Pronto, agora tá. Aqui. Vou chegar mais pra cá, vai. O Pica-Pau lá no meio da floresta não se cansa de ficar. Toque, 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 toque. A minhoquinha lá embaixo da terrinha come terra sem parar. Nhoque, 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 nhoque. O amigo pato lá no meio da lagoa se vira muito bem. E o papagaio parecendo gravador louva ao Criador também. Amém, amém. Cada um tem um jeitinho de louvar o Criador. Cada qual no seu cantinho, seja no lugar que for. Deus recebe com carinho cada gesto de louvor. O cavalinho tem um trote muito lindo, coisa rara de se ver. E a galinha diz que o seu marido galo canta para o sol nascer. O cachorrinho tem um jeito maroto, pode ver bem legal. E o gatinho manhoso e travesso faz bagunça no quintal. Minhão, minhão, o que Cada um tem um jeitinho de louvar o Criador. Cada qual no seu cantinho, Seja no lugar que for, Deus recebe
orar, A né? gente tá falando sobre desafio. Não, a gente tá falando sobre culto, mas tudo bem. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, por essa live, por essa internet, pelas crianças, ó Pai, os filhos queridos que o Senhor nos deu, pelo Davi que está dormindo. Obrigado pela vida de cada pessoa que participou com a gente. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pelos livramentos, ó Pai. Eu oro para que o Senhor guarde a nossa vida nesses dias e abençoe, Senhor Deus. Nos guarde especialmente desse vírus. Eu oro para que o Senhor mande isso embora realmente, Pai, do mundo mesmo. Liberta, Senhor Deus, né? Dá um basta, Senhor Deus, nessa pandemia que nós estamos vivendo, mas nos dá graça também para suportar as coisas que o Senhor tem permitido que aconteçam. Eu oro por consolo do Senhor para aqueles que estão enlutados, por cura, Senhor Deus, para os que estão enfermos, em nome de Jesus. Amém. Eu oro para que as famílias saiam dessa pandemia mais fortes, ó Pai. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor crie laços, oportunidades, ó Pai, no meio de tanto desafio que a gente tem vivido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, que o coronavírus saia. Amém. Em Amém. nome de Jesus. Obrigado, gente. Beijão pra vocês, tá? Beijo, Vai tchau. dar Vamos comer beijo. pensando em vocês. Tchau. Sem beijo. Como é que sai aqui? Sempre paga o mico na hora de ir embora, gente.